Oi, o Sensações está começando agora. Hoje vamos falar do mercado de luxo no Brasil. Produtos e serviços mais caros, mas qualidade superior, o que valem esse investimento. Um mercado que é muito jovem no país e que vem crescendo muito nos últimos anos. Vamos falar desse potencial para a economia com o especialista em mercado de luxo, Cláudio Diniz. O Cláudio escreveu um livro sobre as tendências e oportunidades do luxo no Brasil em vários setores, da moda ao turismo, da aviação à gastronomia. Mas para vender o luxo no Brasil, as empresas devem mudar o foco, rever estratégias. Esse é o nosso assunto com Miguel Enzo. Ele é professor de marketing da USP e vai explicar como a abertura da economia para o setor de luxo pode ser favorável para o mercado e o que as empresas devem fazer para aproveitar essas oportunidades. Para mudar as estratégias, é preciso saber mais sobre o comportamento do consumidor, o que é que ele considera o luxo. A psicanalista Andréa Nakash trata desse assunto. Ela também escreveu um livro que reúne conversas com profissionais desse mercado, como os irmãos Campana e o chefe Alex Atala. O Relações Públicas Paulo César de Oliveira é especialista em comportamento dos novos consumidores de luxo no Brasil e vai falar dos produtos e serviços mais procurados, mais valorizados pelos ricos ou pelos novos ricos. E temos a presença luxuosa da bailarina e coreógrafa Tatiana Leskova, lançando o livro Balé Fotográfico, As Aventuras de uma Bailarina Solta no Mundo. O livro marca as homenagens aos quase 90 anos de Tatiana e reúne imagens de momentos importantes da carreira dela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo falando com o Cláudio sobre esse mercado. O que é luxo? O que é o mercado de luxo brasileiro? Na realidade, Lida, o mercado de luxo no Brasil. O luxo está passando por uma releitura, né? Isso já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, está acontecendo agora no Brasil, né? O que era luxo? O luxo era ostentação, tradição, qualidade. O que é luxo hoje em dia? Hoje em dia, o luxo é experiência. O luxo é tempo, o luxo é espaço. A gente não tem muito tempo, a gente não tem espaço. Então, o luxo hoje, no período contemporâneo, é isso, é experiência. As pessoas querem viver experiência. E se a gente a grife, né? E se a gente passar para o luxo no Brasil, não é? Né, que... O tempo é um luxo, mas o é um tempo luxo, é um luxo que todos a gente não tem gostariam tempo, e até todos podem, de certa forma, reformular a sua vida ou tentar para conseguir um pouco mais de tempo. Se a gente passar falando do Brasil, do mercado luxo no Brasil, a gente tem 3 grandes momentos. O primeiro, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, que trouxe todos os costumes, né, trouxe todas as maneiras da Europa para cá. O segundo grande momento foi em 1992, quando o nosso ex-presidente Fernando Collor abriu as importações, né? Então Eliane Tranchesi foi para a França, trouxe algumas marcas de luxo para cá. E o terceiro momento é o que a gente está vivendo agora, que as marcas finalmente descobriram o Brasil, aquele Brasil com qualidade, o Brasil que as pessoas, o brasileiro, entendeu? Você vê, em 2010 a Chanel chegou no Brasil, 2010. Hoje, em 2012, 60% das marcas de luxo estão no Brasil. Em 2013 e 2014, os outros 40% vão estar no Brasil. E quando eu falo em mercado de luxo, eu não estou falando só em moda. Moda representa 26% do mercado de luxo. Quando eu falo em mercado de luxo, estou falando de aviação executiva, eu estou falando de gastronomia, eu estou falando de segmento náutico, e o Brasil está engatinhando nesses segmentos. E a gente vai ter uma Copa do Mundo e Olimpíadas. O Paulo César, o que você considera sobre o mercado de luxo hoje? Você acha que ele é o tempo, ele é a grife, ele é o feito de velhos ricos ou de novos ricos? Ou de ricos de sempre, não é velhos ricos? Não. Velhos ricos nesse sentido, né? Ricos tradicionais. Sem dúvida, os velhos ricos dão sustentação, como sempre deram para esse segmento. Porém, os emergentes representam hoje 50% da demanda de vendas que acontece em todos os segmentos das coisas de luxo no Brasil. Você vê, um número super expressivo, 50%. E a forma como eles são recebidos nesse mercado é que ela é cheia de falhas. Porque nós temos hoje, aparece no Brasil, segundo o dado do Luiz Carlos Wizers, dono do curso Wizers, ele tem uma empresa que fatura 4,8 bilhões anual, um faturamento. Então, ele fez um estudo, ele tem uma percepção muito detalhada, muito específica, de número de chegada de novos ricos no mercado. E esse número está estimado em mais ou menos 30 novos milionários por dia. Quem é que cuida
do comportamento desses novos ricos, que não têm a cultura, não têm a percepção, ninguém está cuidando de explicar para essas pessoas a importância que tem em usar, sim ou não, uma coisa de luxo. Luxo não é usar por ostentação, é por qualidade. E nós não temos essa cultura. Nem os velhos ricos, que já teria que ter essa percepção, esse conceito muito bem apurado, eles não agem assim. É muito comum uma pessoa usar um artigo de luxo para ostentar uma etiqueta, para se dar bem, para auto se afirmar na sociedade. E o luxo não foi feito para isso. É muito diferente os usos das coisas do mundo do luxo na Europa, para eu citar a Europa porque é o berço de quase tudo, porque eles têm a cultura, eles podem não ter a condição financeira, mas eles têm a cultura de usar e saber o que representa as coisas do mundo do luxo. Pelo clima, pelo poder aquisitivo, pelos lugares, pelos eventos que proporcionam o uso das coisas do luxo. E isso no Brasil é muito falho. Nós não temos quem está cuidando de passar essa cultura para os novos ricos. Nós não temos eventos que proporcionem para que se use artigos de luxo. Quer dizer, tradição. Nós que estamos trabalhando aqui nas coisas do mundo do luxo, agradecemos muito que esteja muito desorganizado, porque nós estamos aqui para tentar ajudar a mudar isso. O que você acha disso, Miguel? É verdade, o mercado está crescendo bastante, está passando por uma série de mudanças. Hoje em dia a gente tem mundos diferentes no luxo, não é nem só o novo luxo, o luxo antigo, a gente tem o luxo dos mais jovens, a gente tem o luxo do empresário, tem o luxo da cidade, tem o luxo do campo, tem uma série de segmentos. A ideia básica de marketing, de estratégia é justamente isso, a gente começa a marketing definindo quais são os segmentos, para cada segmento ter um tipo de necessidade, um tipo de comportamento, um tipo de preferência, e a partir daí a gente define o diferencial, a estratégia e trabalha todas as decisões de marketing. Então, no meu caso, o que eu estudo é principalmente a parte da gestão. Como que a gente monta essas estratégias? E a estratégia sai desse conhecimento de mercado. Cada tipo de comportamento do consumidor é bem específico de contexto, de situação. A gente tem uma elite tradicional que tem a sua cultura, tem a sua maneira de se comportar, que tem muita influência europeia, tem uma maneira de pensar, mas a gente tem esse mundo novo que está aparecendo milionário todo dia. A cada 50 minutos surgiu um milionário no Brasil. Eu vi uma pesquisa outro dia que diz que a probabilidade de ficar milionário hoje é maior do que ganhar na loteria esportiva. Então, a gente dá para ganhar mais dinheiro com luxo, atendendo essas pessoas, do que em outros mercados. Mas a questão toda é, para cada mercado, para cada segmento, tem uma estratégia diferente. Ou seja, depois a gente... O que é luxo faz sentido, né, André? Porque o que é luxo para um... Exatamente. O luxo não é luxo para o outro, é óbvio. É muito subjetivo. E também ele muda com o tempo. O que é luxo hoje, amanhã já não é. Coisas que eram luxo antes, hoje não são mais. As pessoas... O luxo está muito ligado ao sonho. Então, na hora que você realiza o sonho, você conseguiu aquilo, mas todo mundo tem um sonho novo quando realiza o que já tem. Então, vem uma nova demanda. As pessoas é bom que tenha um sonho novo. Não falo só para o mercado, mas falo para a vida mesmo. É parte do ser humano, né? Necessidade de ter coisas novas, perde a graça, de conseguir o status, a sua posição social, são coisas do ser humano. Eu acho que muita gente fala do luxo como sendo algo meio pecaminoso, uma coisa meio escondida, mas todo mundo gosta e sente a importância de se destacar, de colocar a sua posição. Você conseguiu sucesso na vida, você quer dizer para os outros. Aí existem todas as formas de você dizer como você fez isso, né? Não precisa gritar, né? Não precisa gritar. Existem as maneiras elegantes, as outras. Então, a Andréia fala bastante de uma parte de como as pessoas constroem a identidade. O Paulo fala mais desse pessoal novo que está entrando, está aprendendo agora. Vai levar alguns anos para entender essa cultura, né? Mas a mesma coisa aconteceu na Europa e mesmo as elites brasileiras, como o Cláudio estava falando de Portugal, teve uma influência grande, mas foi um grupo pequeno de pessoas que veio para cá. Eu li aquele livro com a história do Dom João VI, né, o rebuliço que ele criou quando chegou no Rio de Janeiro. 1808? 1808. As pessoas, de repente, viram um mundo novo da corte, né, e até tem aquela história que é engraçada, dos piolhos do navio, né, que
Dona Carlota cortou o cabelo por causa dos piolhos, mas quando chegou aqui na cidade, as pessoas viram a corte careca e no dia seguinte as mulheres cortaram o cabelo. Então, imitando o que guardar vinha... as devidas proporções, eu volto aí, tá? Eu vou voltar em todos, mas você não acha que guardar as devidas proporções acontece a mesma coisa hoje? Esse é um fenômeno, talvez não seja nem específico do mundo do luxo, né? Ele é um pouco da nossa sociedade, do humano, né? Essa imitação, o aprendizado com o outro, né? Quando a gente pode falar, por exemplo, do novo rico, o novo rico, ele está aprendendo também. E para ele mesmo, do ponto de vista dele, é uma experiência fascinante, né? E são formas, quer dizer, a entrada dele, por mais titubeante ou atrapalhada que seja, ou engraçada, ou ridícula, né? Se às vezes acontece que é uma maneira da gente preservar e da gente experimentar a cultura, né? Como é que a gente difunde e preserva a cultura? Se as pessoas não tiverem uma entrada, mesmo que seja atrapalhada nela, né? A gente depende com tentativa e erro, né? Pois é. Então, tem coisas engraçadas mesmo. Mas o luxo, refinamento não era uma forma de busca de qualidade. As qualidades, ela custava mais caro, né? Isso virou luxo, mas antigamente eu acho que as pessoas que podiam procuravam as coisas que tivessem melhor qualidade. Mas eu acho que até hoje não é uma coisa... Sim, mas às vezes luxo... Se você estiver lúcido, você quer uma coisa mais luxuosa, porque ela tem qualidade melhor. Às vezes é para brilhar, não? Mas aí erra tudo, né? Tá demais, over. Pois é. Esse limite é muito tênue, né? Entre usar o luxo e não cair no ridículo. Para quem está chegando, né? Para quem está chegando é um desafio. Hoje como qualquer coisa, para a alfabetização nossa é assim, tudo não é? É um desafio, né? Porque hoje o luxo não é mais o ter, é o ser. Então eu não vou usar o luxo hoje para mostrar para você quem eu sou. Porque se eu tenho dinheiro, a roupa ela está lá, eu pego e compro. Agora o conhecimento não está numa prateleira. E esse é o novo luxo no período contemporâneo, conhecimento também. Aí passando isso para a gestão, é que aqui no Brasil tem a ver com comportamento. Aqui no Brasil a gente ainda vive muito com mulheres ricas. Eu acho ostentação. que esse é o estado ideal, né? Então, o assim, estado do que o conhecimento é a riqueza, né? Que a cultura é a riqueza. Isso. Aqui no Brasil a gente vive muito isso. Assim, China, Rússia, Índia, Brasil ainda está nesse período. China, Rússia o quê? Passaram por comunismo. O Brasil não teve comunismo, mas teve ditadura. As importações foram abertas no Brasil em 1992. A gente não tem uma cultura, uma tradição de luxo. Então a gente vive ainda esse momento de comprar. Se eu falar para você, isso aqui é um produto de luxo, você vai comprar. O europeu vai perguntar, mas foi fabricado aonde? Usou mão de obra escrava? Pois é, o luxo... Foi fabricado na China? A gente não tem essa cultura ainda. O luxo hoje é um estilo de vida. Eu vou comprar aquela roupa, é um estilo de vida, porque eu sei que aquele terno é daquela marca que foi fabricado nas ovelhas que vieram da Nova Zelândia, não usou mão de obra escrava, e aquela marca usa todas as diretrizes de sustentabilidade, que aqui no Brasil a gente ainda não tem isso. Isso tem um custo muito elevado. Os ternos de marcas italianas, eles são feitos por artesãos. Tem artesãos trabalhando na Zenha, na Ferragamo, com mais de 80 anos. Começaram rapazinhos. Isso tudo tem um custo. O tecido que essas marcas usam, as tecelagens fabricam especificamente para eles. Então, isso tudo gera um custo. E quem está usando, quem opta por usar uma roupa dessas grifes, ela tem que perceber que ela está pagando por qualidade e não por ostentação. É a qualidade, é o caimento, é o prazer de se sentir bem. É um estilo de vida. Aquele terno, você sabe que ele passou na mão até chegar a você por 400 pessoas, na mão de 400 pessoas. Eu não acho que as pessoas que compram no mercado de luxo pensam tudo isso. Aqui no Brasil, não. Não, pensam só na grife mesmo. Aqui no Brasil elas compram porque ela é cara assim porque tem uma história ali. Mas elas precisam de um status, Por exemplo, para tirar foto, a mulher chega assim, vai tirar foto, ela se posicionar, tirar foto, tá ali, tá 5 mulheres. Aí uma chega, vai tirar foto assim, não, espera, é a minha bolsa. Aí ela coloca a bolsa assim, porque a bolsa é mais importante do que a foto, porque a bolsa tem a marca ali, entendeu? A bolsa que vai posicionar ela, quem ela é. Vai posicioná-la. Quem ela é. Segurança. Uma bolsa vermelha, que hoje está na vitrine dos shoppings,
que custa de 20 a 40, 50 mil reais e alguns modelos até mais caros, 180 mil reais. São feitas por artesãs que dentro da bolsa tem as iniciais de por quem foi feita. Quem fez. Isso tudo é levado muito em consideração, principalmente nos países de origem. A qualidade, o cuidado que se trata isso. Aqui não, aqui é simplesmente usado por uma ostentação. A pessoa às vezes não sabe falar o nome. Apelidaram a Louis Vuitton de Luiz Vitão. É muito comum uma pessoa falar, tá chique, hein, menina? Tá usando uma Louis Vuitton aí. Essas confusões, essas distorções, que vai demorar muito tempo para que a gente possa corrigir. Como eu te disse, na Europa, a pessoa pode até não ter o poder aquisitivo, mas ele tem o conhecimento. Sim, ele reconhece a qualidade do produto. Mas não dá. Então, a qualidade ainda é o grande diferencial para você adquirir um produto de luxo. Mas não dá para qualidade, a durabilidade, a beleza, claro. Durabilidade. Porque a durabilidade. Porque isso passa 10 anos, 15 anos, uma bolsa 50, passa da mãe para a filha para a neta. Porque o valor da bolsa não é para mudar todo dia. É como uma joia. Mas tem um item aí que é muito importante. Na Europa, um país de 10 milhões de habitantes, de 5 milhões, de 6 milhões, que tem vários, é mais fácil de cuidar da cultura desse pessoal do que no Brasil, com dimensões ainda continentais. E com tantos Brasis, né? 200 milhões de habitantes e 30 milionários por dia surgindo. Quer dizer, é bem mais complexo. Milionários e bilionários, porque hoje, a cada 45 minutos, um milionário surge no Brasil. Quem mediu isso? Duas empresas de consultoria. Esse é a Bain Company, que mediu a cada 45 minutos, por exemplo. Esse período que a gente vai estar aqui, 2 milionários vão surgir no Brasil. A partir do ano que vem, 2013, vai ser a partir de 27 minutos, um milionário. Ano passado, em 2011, tinham 34 bilionários no Brasil. Agora, em 2012, tinham 36 milionários. Em 2012, 74 bilionários, ou seja, dobrou o número de bilionários. Então, quer dizer, a proporção de você se tornar bilionário no Brasil é maior do que na China e na Rússia, porque em 2017 o Brasil vai ter 677 mil milionários, enquanto na China vai ser 508 mil milionários. É uma riqueza muito concentrada na China. Será que no Brasil a qualidade, a maneira de fabricar, a maneira de se relacionar com o consumidor, porque também é um luxo quando você compra um produto caro na Europa ou nos Estados Unidos, você também troca, você tem qualidade, tem um comprometimento com a qualidade. A gente também está adquirindo, isso também é um luxo. Sim. O respeito ao consumidor, a sustentabilidade, não ao trabalho escravo, tudo isso são requintes que fazem um produto de luxo. O Brasil ainda não tem uma marca forte, global, uma marca de luxo, está no começo. Mas, por um lado, é bom porque isso cria uma pressão grande para os empresários. Para competir nesse mercado, com todo o potencial que está aí, vai ter que aprender a fazer isso. Eu acho que o Brasil vai ter que... Algumas lições dá para aprender dos outros países. O que todos fizeram é uma raiz muito forte cultural. Então, se você compra um terno da Zegna, você está comprando aquela alfaiataria de Milão, italiana, que tem a tradição, tem a história. Aqui o Brasil vai ter que achar uma maneira de pegar traços da cultura brasileira, que estão muito ligados com natureza, com praia, alegria, cultura, diversão, música. Acho que é a partir daí que vão ter que começar a surgir os produtos de luxo. Vai ter que ter qualidade e vai ter que ir desenvolver a sua tradição, que leva os seus 20, 30 anos. Ter o DNA brasileiro, que é o mais importante. Então, vai ter que ser dentro desse DNA. Qual seria brasileiro. esse DNA? Esse DNA, Leda, porque tem uma marca, não vou citar a marca, ela criou um castelo, um palácio em São Paulo, entendeu? Um neoclássico, que não tem nada a ver com o Brasil, uma Disneylândia. Por exemplo, e tem uma marca carioca que você olha para essa marca, você vê Rio de Janeiro, é Búzios, entendeu? Você vê, aquilo está ligado ao Brasil. Então eu acho que tem que ter o DNA do Brasil, tem que estar ligado ao Brasil. E não você imitar uma marca francesa. Mas tem que ter qualidade para isso. Tem que ter mas qualidade. quando a gente fala de luxo, já está ligado à qualidade, já é um pré-requisito. O tecido, o couro... Não, tecido tudo. Aí eu vou citar o exemplo de uma outra marca.
Pode falar em nome aqui? Pode ou não? Eu acho que no caso, No a caso, gente não. em geral não fala, mas no caso desse programa fica difícil. Existe uma também. outra marca que veio para o Brasil, uma marca de luxo, que veio para o Brasil, né? Até um campeão de Fórmula 1 trouxe a marca para o Brasil. Ela era fabricada no Brasil, ela não tinha as diretrizes de segmento do luxo, era fabricada aqui, não tinha qualidade, ela foi embora. Aí ela voltou há 6 anos atrás e hoje essa marca é um sucesso. E é uma marca de luxo. E ela formou as porque você pessoas, tem, né? formou, Ela tem que passou ter no qualidade. teste. Um dos problemas do mercado de luxo no Brasil é a profissionalização. O mercado de luxo no Brasil ele foi profissionalizado de uma maneira errada, ou seja, filha do diretor tal, esposa do diretor tal, não é só no segmento de luxo, para você trabalhar em qualquer segmento, pré-requisito, e isso a Andrea pode falar melhor do que eu, é competência e qualidade. Não é você ser filho de fulano, ciclano de esposa de uma outra pessoa. Você não pode admitir uma pessoa que você não pode demitir. E agora, com as vindas das marcas internacionais, isso está mudando. Entendeu? Você vê, nesse shopping que abriu agora... Eu queria falar disso. Os serviços estão melhorando? O Brasil tem um problema gravíssimo com serviço. Porque, por exemplo, quando você vai numa loja, numa livraria, por exemplo, e você pergunta por um autor... Raramente aquele rapaz que está te atendendo, aquela moça, leu. O Brasil ela não tem noção de que editora é. Eu acho um luxo quando você acha uma pessoa e as pessoas e a pessoa entram. sabe te dizer As o que você está pessoas entram procurando. sabendo muito mais por causa da internet. Não é? O que acontece? O brasileiro ele é simpático. A gente já tem o diploma de ser simpatiquinho. Agora, serviço, nós não temos. Temos que aprender. O que é serviço? A diferença que as pessoas não sabem. Serviço e ser simpático. Simpático, você entra na loja, você ganha o Procico, ganha isso, no meio é convidado para ir para o evento e tudo. Agora, serviço é o que acontece na Europa, porque o mercado europeu, ele atende a europeu, a asiático, a americano e brasileiro. O mercado de luxo americano atende americano, mexicano, brasileiro e europeu. O mercado de luxo brasileiro atende só brasileiro, porque os outros não compram aqui. Então, o que acontece? Você ser competente é o seguinte, você entra com seu filho numa loja para comprar um terno, eles vão te oferecer uma taça de Procico, um montão de coisa. Agora o serviço não tem. Você faz isso na Europa ou nos Estados Unidos, a vendedora não vai ser simpática porque ela atende a todas as nacionalidades, mas ela vai te perguntar qual é a empresa que ele vai trabalhar, qual é o cargo. Aí você fala, vai trabalhar no banco tal, ele vai ser trainee. Ok, ele precisa de 3 ternos, 5 camisas, 2 gravatas, 2 sapatos. Isso é serviço. Aqui no Brasil você não encontra isso. Você encontra o Procico. uma consultoria junto. Mas isso é serviço. Você encontra o Procico, o mailing, isso, ela é simpática, ela é hiper agradável. E o serviço? Não tem. E quem fala para mim que o Brasil tem serviço, eu falo logo. Então você não tem celular, ou então você não anda de avião. É verdade. Aliás... Nos últimos dias, avião um inferno. Mas não é verdade? Especial. Porque tem um grupo que fala, o serviço no Brasil é excelente. O serviço tem que ser excelente para Maria de Campo Grande, para o Joãozinho, para todo mundo, independente se é celebridade ou não. E aí a gente entra nos novos ricos, os emergentes do Paulo. Mas o Cláudio está dizendo da capacitação dos novos, de quem está atendendo esse público aí ávido por comprar. Mas não são só eles, essas pessoas que estão trabalhando que precisam de treinamento. Principalmente os donos que precisam de treinamento. Porque não sabem como é que eles vão treinar se eles vêm despreparados para o Brasil. Vão contratar como? Como é que vão fazer a diferença? Como é que vão saber a diferença entre o simpático e o eficiente? Eles não sabem. E o serviço ele tem que ser desde o manobrista ao caixa. Vou te citar um exemplo que aconteceu em São Paulo. Eu chegando no lugar, o manobrista falou... Hoje não entra ninguém, nem Deus. Você não volta nunca mais naquele lugar. E é um manobrista. E você paga, sabe quanto em São Paulo para estacionar o carro? 25, 30 reais. Esse manobrista tem que ser treinado, ele até o caixa, não é só o gerente, não. No mercado de luxo, você está vendendo sonhos de uma pessoa, entendeu? Então, é muito delicado. Os pequenos detalhes fazem a diferença. Faz a diferença total, é verdade. Mas esteja sempre atenta para um número que o Cláudio citou. Nós estamos, quando a gente fala de luxo, vence logo uma imagem de um shopping center, pessoas olhando vitrines e escolhendo marcas de grifes. Isso é só 26% mais ou menos do montante do mercado. As marcas, as grifes, esse tipo de luxo. Os outros luxos que compõem todo o mundo do luxo nosso é muito maior. Por exemplo, tem gente que valoriza a residência, não valoriza os costumes, o que vestir, coisas desse tipo.
É muito comum uma pessoa ter 2, 3 calças jeans e uma mansão de 10 milhões. Mas no Brasil a aparência, e aí está embutido nessa palavra aparência, e eu estou embutindo agora aqui para falar sobre isso, o preconceito. Você pode ser uma pessoa riquíssima, se você não chegar grifada na loja, a vendedora também nem será tão simpatiquinha, entendeu? Isso tem que mudar. Sim, mas isso também é serviço. Não pode, novos ricos, não é assim. Eles vão para Las Vegas, já gastam 200, 300 mil dólares para jogar e não compram um terno de uma determinada marca que custa 8 mil reais, porque eles falam, olha quantos carros eu tenho na minha mão. O terno custa 8 mil reais e gastam 200, 300 mil dólares em Las Vegas. O comportamento é diferente. Aí já é coisa que mexe com a emoção. Tem pessoas que se dá de presente as coisas que gostam de fazer. E tem gente que gosta de teatro, ou gosta de cinema, outro gosta de esportes radicais, que é muito comum. Executivos, presidentes de empresas, nas suas horas de lazer, praticar esportes radicais. Quer dizer, nos momentos felizes, nos momentos de prazer, cada um se dá de presente as coisas que mais gosta de fazer. E esse empresário que ele citou, quando vai a Las Vegas, eles só têm adrenalina, eles só sentem emoção quando eles estão jogando. É o prazer, é o presente que eles se dão. Então, isso aí já mexe com o emocional. Não é só o poder aquisitivo. É o poder aquisitivo também que proporcione que ele consiga usufruir de todos esses momentos. Ô André, você que é psicanalista, me diz uma coisa. O que faz essa coisa? Qual é o grande barato da ostentação? E cometer erros. Por exemplo, todo o tempo que você está falando do terno, eu estava me lembrando de uma moça que eu vi numa churrascaria, toda de Chanel. Vou ter que falar a marca, porque senão não vai dar ênfase, sabe? Rosinha, tudo certinho, sabe? Com as correntes, com a etiqueta, a bolsa, com a logomarca. Podia fotografar para a loja. Não dá vontade? Eu falei, essa mulher é uma vitrine, ela nem comprou a vitrine, ela trouxe junto. E também foi um pouquinho fora de moda lá fora. Na Sim, Europa mas não, numa churrascaria, 2 horas da tarde, um sábado, entendeu? Lugar. O que faz uma pessoa, quer dizer, a pessoa não se informa, ou a pessoa se dá de presente, está trabalhando na emoção, eu vou sair assim, porque todo mundo vai achar que eu sou bacana. É um sonho. Mas sonho, eu que é? Eu gosto de pensar o fenômeno do luxo a partir de alguma coisa muito íntima, que é a experiência que a gente tem quando a gente deita a cabeça no travesseiro, por exemplo, ou deita no divã, né? A gente, quando apaga a luz, deita no travesseiro, a gente pode repensar tudo que a gente é junto com o que a gente tem. Aí, a diferença entre o ter e o ser fica meio turva, porque na hora que a gente está deitadinho lá, a gente quase consegue ser qualquer coisa. A gente consegue imaginar, por exemplo, que a gente não queria estar, ou queria estar do lado da pessoa que a gente está, se tem filhos ou não tem filhos. A pessoa pode pensar se ela quer ser mãe ou não quer ser mãe, se ela quer ser o título de doutorado ou não quer. As grandes questões. As grandes questões, a gente consegue acessá-las ao longo da vida toda e por mais que nós estejamos presos às nossas identidades. Então, a identidade, ela também não é tão profunda quanto as pessoas gostam de pensar. Né? E o ser também não é tão profundo assim. Né? A gente tem essa capacidade de nos descolarmos e reeditarmos a nossa vida. Mas o que acontece? Tem gente que experimenta isso com muita facilidade, que é o artista, o criativo. Ele consegue conversar com a sociedade sobre isso. De fora, olhar de fora e pensar o que eu posso oferecer para o mundo. Né? E aprender no mundo também. Agora, tem gente que vive isso com muita angústia. A possibilidade de mudança, a possibilidade de desligamento, de não ser mais o que é. Imagine se eu perco o meu título. Imagine se eu não for mãe, o que é que eu sou? Eu morro, né? Então, essa relação, se apegar completamente a essas imagens que a gente vive, esses papéis que a gente interpreta, né? Isso é até nocivo no desempenho deles. Mas a pessoa faz isso, às vezes, colando nos símbolos de luxo. Por que quer fazer parte de tal clube, ou de tal time, ou de frequentar certos ambientes? E aí é que a gente vê essas coisas curiosas, né? Como alguém se vestir completamente de Chanel. E, por outro lado, quando a gente vê riqueza muito extrema ou oriunda de regiões peculiares do país, como a gente tem aqui, que é um país muito vasto, né? A gente, às vezes, vê pessoas que não estão preocupadas com isso.
né, que conseguem fazer os seus caminhos e não dá bola para o que o vendedor da loja quer ou diz que é bom para ele. Tem gente completamente alienada, entregue ao que a sociedade diz que é bom, ou pelos canais que ela conhece, pelos grupos que ela conhece, e tem gente que consegue se dar a liberdade de escolher onde entrar e onde sair dessas lógicas, o que é muito interessante. É uma liberdade muito contemporânea do que a gente tem discutido como uma relação criativa com o luxo. Porque as outras são relações não luxuosas. São dependentes. Né? A dependência, ela empobrece. A gente fala, tem uma contradição hoje, que é a ideia de consumismo do luxo. Se é consumismo, já não é do luxo. Porque, como disse a Tatiana, né, se você tem um objeto maravilhoso, você não quer outro. Você não quer ter 5 deles. Você não né? sabe o que fazer, aonde botar na mão. Pois é, quando você compra uma bela peça de design e coloca na sua sala, não existe aquilo de, agora eu tenho, não quero mais, eu quero outro, eu preciso de 2. Aquilo é suficiente, você vai admirar aquilo, você vai curtir aquele teu espaço. Então, o luxo tinha isso, essa possibilidade de perpetuar o prazer dele. Né? Era uma cultura também. A pequena francesa, antigamente, sempre tinha um vestidinho preto, o famoso da petite robe noire. Você, qualquer hora, estava jantar, almoço, coquetel, dali. Mas aqui, a verdade é que a gente está em um clima diferente. A gente precisa de mais roupa para as várias estações, o sol, chove. Mas eu acho também uma necessidade de... Acho que pessoas que não têm uma visão de fazer alguma coisa futura, de ter uma visão, eu vou construir isso, quer se mostrar. E mostrar para quê? A pessoa olhou para você e esqueceu, virou as costas, já esqueceu. Não tem problema. Mas eu acho que a importância de ter um hobby, o interesse na vida mesmo, a minha idade, 90 anos quase, eu procuro aprender até agora e crescer e não cometer os erros que eu podia ter cometido quando eu tinha 25. Porque a gente se educa também, para evitar... A gente aprende. Que é lindo, né? É um aprendizado lindo. Eu acho que tem uma questão que é uma vantagem e desvantagem da democratização. A democratização hoje em dia, como a dona Tatiana estava falando, de uma certa maneira ela quebrou as estruturas, quebrou as regras. Antigamente você tinha o seu lugar, você sabia onde você se encaixava. Hoje, se você tem dinheiro, você faz qualquer coisa. Só que isso traz uma responsabilidade muito grande. Agora eu tenho dinheiro, posso fazer qualquer coisa, mas eu não sei fazer. Então eu vou ter que achar alguma forma de criar minha identidade. É isso que está querendo esse mercado novo. O mercado antigo do luxo é o das pessoas que têm a cultura, que sabem como fazer. O do novo é esse que agora está com o dinheiro na mão, pode fazer qualquer coisa. E se não fizer certo, dá angústia até. Não tem limites, mas a sociedade acaba mostrando os limites. Isso está acontecendo no Brasil, entendeu? Você acaba fazendo tudo, mas se você não tem limites, a sociedade te passa o limite. Você tem um carro e você começa a dirigir, atropela alguém, a sociedade vem e te mostra. Mas os limites estão ficando menores. A sociedade está cada vez mais, não sei se a gente pode dizer mais permissiva, mas cada vez se aceita mais coisas. Os limites são mais tênues. A princípio, se você tem dinheiro, você pode fazer qualquer coisa. E isso é uma ideia clara na cabeça das pessoas. Eu tenho dinheiro, então eu posso. Mas é falta de educação. Sim? É falta de educação. A pessoa bem educada... A educação é justamente essas regras antigas de como você fazer certo, que hoje as pessoas não sabem mais, não aprenderam. E aprenderam dos anos 80 para cá, simplesmente fala, você não precisa mais estudar, você não precisa fazer nada, é só ganhar dinheiro, você faz o que você quer. Pois é. Que é profundamente equivocado. É uma coisa ruim, né? Mas a gente está vivendo... Eu vou interromper vocês e vou fazer um intervalo. A gente volta já discutindo esse assunto. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271.
os chineses estão dominando também o mercado de luxo, um pequeno grupo, claro, não são todos os chineses, como não são todos os brasileiros, como não são todos os, sei lá, os japoneses, ou os russos, Os né? russos, Que também é. Os russos. Você estava falando do mercado de jogos, cassinos, viagem. Qual é o seu mercado? Não, eu fiz as coisas que acontecem no mundo do jogo em Las Vegas. Enquanto os brasileiros, considerados grandes jogadores, vão lá e fazem as suas apostas, apostam num padrão de jogo de $1 milhão, que é um grande jogador a nível de Brasil, eles não saem nem na foto em comparação aos chineses, que são acima de 10 milhões. Todos os cassinos, eles têm um departamento de marketing que alavanca a ida dessas pessoas para Las Vegas. O departamento sul-americano, o departamento que trabalha com jogadores brasileiros, leva em cada feriado, por exemplo, meia dúzia, 10 jogadores, que esses 10 jogadores vão somar $5 milhões. Um chinês joga acima de $10 milhões. Eles têm uma riqueza muito concentrada, só que numa dimensão muito maior. E o que nós temos em comum com os chineses? A impulsividade. Somos contumazes no consumir. Então é onde acontecem esses desequilíbrios em consumir tudo. Quando gosta de uma coisa, se come muito, se bebe muito, se joga muito. Se compra muito. Nós temos essas grifes, assim, qual é a grife que mais interessa a eles? Aos chineses? Os chineses, como eles estão viajando muito e podendo comprar as coisas no mundo inteiro, e as coisas de vitrine já não são assim muito atrativas, a diferença estão nas joias e nos relógios. É muito difícil você ver no pulso de um chinês ou de uma chinesa só um Rolex. Tem que ser um Rolex cravejado de pedras, de coisas absurdas. Então, um relógio Rolex que eles usam, que nós pagaríamos por volta de R$100 mil, o deles custa R$1 milhão. É por causa das pedras. Aí já foge muito, porque daí é muito particular o tanto de pedra que ele vai encomendar e vai fazer, enfim. Então, tem uma distância muito grande do sul-americano para o chinês, para a riqueza chinesa dos russos. Os chineses hoje são responsáveis, Leda, por 50% das vendas em Paris e Milão e 20% das vendas em todo o mercado de luxo no mundo. Mas onde eles usam essas coisas? Porque, afinal de contas, são poucos. A quantidade é relativamente... Naturalmente, eles são bilhões. Mas a quantidade, aonde que eles se... A gente nunca vê na televisão esses documentários sobre a vida chinesa. A gente não vê ostentação, absolutamente. Isso é escondido. Em eventos fechados, em viagens, em festas, em reuniões de grandes empresários, presidentes de empresas que proporcionam essas oportunidades. E em lugares como Las Vegas, em lugares como Paris, em lugares como quando tem grandes prêmios em Mônaco, em lugares assim que tem especiais. Lugares já previamente combinados. Não é? Cujo código, né, permite ou exige usar aquelas joias e aquele... Como era nos anos 50, por exemplo, na Inglaterra, que se discutia essa corte que acompanha a rainha, né? Era deselegante levar alguém a um restaurante. As pessoas tinham que ser recebidas em casa, com um serviço de excelência em casa. Então havia essa preocupação, né? Do personalizar, ou até, vamos dizer, uma palavra que é cara à psicanálise, singularizar a experiência. Guardadas as devidas proporções até hoje. Até hoje. Não é? A boa experiência, ela... Recebido em casa, aí a louça, tudo tem um código. Mas né? também não tem empregados. Não? Nós temos um país maravilhoso. A gente ainda pode ter uma empregada em casa, que te ajuda, muitas vezes cozinha muito bem, e te serve. Aonde que pode ser na Europa é muito difícil. Tem que ser bilionário para ter uma empregada. Para servir. Agora, geralmente, são as francesas que trabalham, têm filhos, chegam rapidinho em casa, compram as coisas pré-cozidas e te servem um jantar maravilhoso com la petite robe noire. O que você tratou no Criatividade Brasileira? Você só lidou com o que era luxo, o que é luxo e grife
o que é cultura? Como é que você, qual é o recorte que você usa aqui? O que eu estava procurando quando essa investigação nasceu era entender qual era a disposição, a ética de vida das pessoas que criavam coisas muito especiais, né? Os 4 criativos entrevistados aí nas entrevistas principais, a gente teve bate-papos entre o Jun Nakao, o chefe Alex Atala, e os irmãos Campana, né? O Jun na moda, os Campana no design de objetos. O bate-papo entre eles está em torno da percepção deles do porquê é importante criar. Por que não viver com o que já estava? Por que levar isso aos outros? Como isso retorna na vida da pessoa que proporciona ao outro a novidade? Como a sociedade percebe? Como é que isso cria valor? Como eles veem o futuro, a angústia que pode haver de continuar criando, né? O medo de não poder continuar criando. Eles conversam de maneira muito franca, muito despojada. Eles até batem boca em um trechinho ou outro, porque discordam de um aspecto ou outro da criação, mas contam o que é a experiência muito íntima deles para criar algo que foi muito especial. Porque o Alex foi estudar gastronomia para manter o visto dele na Bélgica. E se tornou, o chefe fez um restaurante em São Paulo que se tornou o 4º restaurante do mundo pela avaliação da Restaurant Magazine, né? Como é que se faz isso no Brasil, sem respaldo, sem políticas, antes da gente achar gastronomias, tudo isso que a gente achou, acho que a gente mal conhecia o que era isso, né? Os Campana, o Jun, nas garagens, eles na Santa Cecília, o Jun na Vila Mariana, lançar projetos, né? O Jun fez design de moda que foram parar ao lado de Chanel e Yves Saint Laurent no Museu da Moda de Paris. E os Campana estão eleitos os melhores designers, o melhor produto anualmente em Milão. Como é que esses eram... O que você acha? Que é uma coisa só da criatividade? Olha, Ou extrapola isso em algum momento? A criatividade, como se fosse assim, um atributo psicológico, é até difícil falar sobre ele, mas está no fato de que eles, além de conhecerem as condições da criatividade ou irem se forçando a conhecer, a se acostumar com elas, né? Aguentar a angústia, ir atrás de repertório, saber pensar, saber esperar o tempo da ideia maturar, né? Porque a ideia tem um tempo, eles tiveram a capacidade de levar as coisas até a consequência, de criar. Não é só a criatividade, mas a gente fala em criação, porque você precisa ir ao ato. Aí que você produz o que é luxo, né? Vai ser luxo porque vai ser interpretado como tal, vai ter uma arte, uma singularidade. Não, a necessidade física de criar, são os artistas. Eu acho que hoje a gente está entrando nesse momento no Brasil, onde a gente cada vez vai ter mais criativos, né, mais artistas e menos empregadas. Infelizmente, a época das empregadas está acabando. Nós estamos entrando na sociedade de serviços. Também é uma questão que, pegando o gancho que comentou antes. Mas é preciso que a gente tenha o serviço. Serviço. Primeiro a gente tem que entender o que é serviço. A Tatiana falou que a mulher francesa e a mulher americana também, ela passa na delicatessen, sei lá que nome tem, e compra as coisas pré-cozidas e tal. Para nós, os produtos que nós dispomos para o dia a dia são muito ruins ainda, então, né? Para a gente ter bom serviço... É claro que a gente se vira nos 30 e faz, né? Ninguém aqui vai morrer de fome porque não tem empregado e porque não tem a comida disponível, pronta e tal. Para ter bom serviço, primeiro você entender o que é serviço. Serviço é venda de competências, é o contrário da massificação. A massificação é a empregada que faz a limpeza, que faz as coisas todo dia, o operário que vai lá, aperta o botão, é o pessoal de telemarketing que atende sempre daquele jeito. Nós estamos entrando no mundo dos serviços, onde você vai ter que ter uma competência especial para poder cobrar caro e poder pagar para os outros prestarem serviços para você. E pagar com decência. Pagar com decência para todo mundo. E cada um que vai ter o dinheiro vai comprar mais serviços e isso acontece. E em muitas sociedades vira uma bola de neve. Você entra mais ou menos no nível de per capita que a gente está hoje do PIB, é quando começa uma sociedade de serviços geralmente deslancha. Aí você precisa, então, aprender a esquecer toda aquela cultura que a gente tem desde a Revolução Industrial, de que há linhas de produção, máquinas, pessoas que apertam um botão e criar negócios onde você vende competências. Tudo que você faz, você tem que pensar, eu tenho uma competência diferenciada que eu vou colocar no mercado e vou colocar caro. Inclusive o luxo tem muito disso. O luxo é, como a senhora Tatiana estava falando, é muito de um artesão
que tem uma competência muito especial e faz algo raro, exclusivo, por isso que custa caro. E a gente, durante anos, meio que desprezou o artesanato. Exatamente. Né? E o brasileiro ele tem essa criatividade que né? não está sendo usada. Na hora que as empresas... Ele é especial porque é único. Mas as empresas têm essa cultura, a reação é não está dando certo, vamos massificar, vamos fazer uma linha de produção, vamos organizar os processos e não contar, eu vou pensar qual é a minha competência, o que eu posso fazer diferente para cobrar caro e vender para pessoas que podem pagar por isso. Então, as empresas não entraram ainda, não saíram da Revolução Industrial muitas vezes, é por isso que os serviços são ruins. Aí você aprende, o que é competência? É uma característica de uma pessoa. É individual. Então, você tem que aprender a lidar não com máquinas, mas com pessoas. Agora, para ter bom serviço, você tem que ter um relacionamento muito forte com o teu funcionário. Você tem que entender como ele pensa e ele tem que entender a empresa como pessoas prestando serviço. As máquinas só vão dar suporte. As máquinas vão ocupar todos os serviços burros. Vai sobrar só serviço inteligente. Então, quem for inteligente vai vender suas competências. Esse que vai ser o futuro. Agora, não podemos deixar aparecer isso, amar bem com a pergunta, me ajuda a responder melhor até a pergunta que você me fez sobre eles, Leida, que não é uma passagem do industrial, do bruto, do material para o abstrato. Né? A gente teve uma época de valorizar o cérebro, a racionalização dos processos e tal. E quando a gente recupera o artesão, a gente vê o valor do tempo que eles precisaram ficar para aprender. Né? Quando a gente pergunta para o Atala ou para o Jun, o que vocês ensinam quando vocês ensinam criação? Olha, não sei se eu ensino criação, mas eu ensino a cozinhar, eu ensino a costurar. E isso precisa ser feito com excelência e por pessoas com grandes cabeças, com muita cultura, com muito repertório. Essa junção, ela cria um critério estético de valor e de contato com o outro que recupera a quebra que você dizia das normas sociais. Eu acredito que não está tudo perdido na desvalorização da antiga moral. Né? A antiga moral ela pode se desmontar e a gente não conseguir mais fazer com que o aluno reconheça a autoridade de um professor de voz dura, ou que o pai... Mas a gente encontra os limites, as pessoas encontram seus limites e examinam a qualidade do que elas estão fazendo na criação que elas têm que fazer. E a Virginia Postre, uma estudiosa americana, tinha escrito que nós estamos numa época em que a estética vai ser muito valorizada, exatamente porque está tudo exposto. Então, quando eu escrevo no blog, o meu blog não vai ser lido se não for bem escrito. E aí todo mundo começa a se refinar. Então, o refinamento vem por um outro caminho que não da obrigação moral. Ele vem pela vontade de estar junto com o outro, com qualidade. Eu vou saber servir bem ou eu vou procurar uma boa qualidade de produtos para servir aos meus amigos por carinho a eles e porque a minha turma vai melhorando a qualidade do que serve e a gente vai... É uma maneira gostosa de ter uma nova organização social. Caminho, né? Mas não é competição também? Porque a competição força você melhorar. É uma excelente pergunta, sim. Não é, porque senão, se não tiver, você está satisfeita com você mesma. É verdade. Então, quando tem uma pessoa e você faz uma coisa, eu vou procurar fazer tão bem, pelo menos tão bem como você. Igual ou melhor. Igual ou melhor, isso já é difícil, mas pelo menos igual já é muito. Mas, Eu acho que principalmente para bailarina, né? Assim, isso, bailarina é um inferno, porque a gente todo dia tem que se vigiar. É como se confessar diariamente na aula. Confessar os pecados. Mas você toca, se me permite, dar um ponto super legal de descoberta que tive ao fazer essa pesquisa. A gente, quando pensa o mercado tradicional, e mesmo esse mercado de luxo, que tem muitas características de não luxo, que é o mercado que a gente discute... A palestra da Andréa ali, o luxo não é normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. O que é diferente quando a gente chega nesta qualidade de criação é que os criativos, sim, eles vão, por exemplo, a Milão ou eles vão ao desfile em Paris para saber o que há de melhor qualidade, mas eles são engrandecidos pela qualidade do outro. Então, é um campo em que pode até haver uma disputinha de quem foi o primeiro, o segundo, mas, por exemplo, não haveria como o desfile do Jun Nakao ser eleito o melhor numa década de design no Brasil se não tivesse criado um corpo e uma qualidade na moda brasileira. Então, o Paulo Borges faz um trabalho de 10 anos e começa o São Paulo Fashion Week, criar... ganhar tonos, ganhar grandes nomes, isso faz com que o desfile do Jun seja entendido, recebido e homenageado
não faria o menor sentido se os outros não fossem bons. Então, não é uma competição predatória, ela é uma competição lúdica e enriquecedora, o que é maravilhoso. Claro. É uma outra relação social. Mas você também pode admirar, não? Uma pessoa... Porque existe admiração, não é só competição, mas admiração por uma coisa que está, francamente, se você chapobar, a pessoa é fantástica. Vamos esperar ver se eu posso fazer tão bem. Pode ser do bem essa competição aí. Bonito. Vamos para o intervalo de novo, que vou voltar falando da vida da Tatiana Leskova. Oi, meu Deus. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A gente falou nos blocos anteriores de competência, falamos de luxo, claro, falamos de qualidade, e a gente achou que nesse programa do luxo cabia bem a presença da bailarina e coreógrafa Tatiana Leskova, pelo luxo que é a carreira dela, pelo luxo que foi e a vida dela dançando balé e ensinando balé e foi mostrando agora nesse livro com várias imagens da bailarina. Aliás, é lindo isso. É bonito, imagens de uma bailarina solta no mundo. Pois é, foi um livro, começou o título... Esse título é muito bom. Mas né? o título foi um livro que foi publicado em 2006, escrito pela Susana Braga. E o título veio para esse livro. Foi copiado. Mas copiou do seu próprio livro. Do meu próprio livro. Lá é escrito, e aqui só para olhar. Mas eu fiquei muito assim, espantado. Todos os bilhões que vocês estão falando. E a arte, a dança, o teatro aqui está tão mal das pernas. No sentido subvenção. É triste, porque você vê esse livro, existe porque eu trabalhei durante 6 anos numa grande companhia de balé. E eu dançava mais ou menos 300 a 350 vezes por ano, porque a gente tinha matinê e soirée 3 vezes por semana. E um dia de folga, porque a gente vivia da renda dos prestadores. E durante os anos de guerra a gente tinha que dançar porque a gente não tinha subvenção. Então, nós éramos pagos pelo rendimento que dava o espetáculo. Mas isso é uma coisa do meu bisavô. Pois é, eu queria começar com a sua história. Você nasceu... Eu nasci em Paris, em 1922. La Belle Époque, Les Années Folles, em dezembro. E eu vou fazer 90 anos. Daqui a pouco, se eu chego lá, mas eu vou chegar. Vai, sim, claro, com certeza. Mas eu tive sorte. E como é que você chegou aqui no Brasil? Eu cheguei primeira vez em 42 com o Ballet Russo de Monte Carlo, que se chamava depois Original Ballet Russo. Depois eu voltei em 44. Você veio dançar a primeira vez? Dançar. E eu voltava, estávamos nos Estados Unidos, depois fizemos América do Sul inteira, América Central também, porque nossa sede era Londres e Monte Carlo. Mas com a guerra, a gente não podia voltar. Então a gente fez América do Sul 3 vezes inteira. Dos Estados Unidos a gente atravessava tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que confessar que para mim fazer quase 90 anos foi como um grande presente, porque aconteceu esse livro que o Joel, numa conversa, eu estava dando uma carona para ele, eu vim da casa da Susana Braga. E Susana Braga foi a pessoa que escreveu minha biografia. E ela estava adoentada e eu ofereci uma carona. Ele me disse, eu estou interessado em fazer um livro sobre você. Eu disse, mas eu já tenho um livro. A Susana já escreveu. Ah, não, mas é um livro de fotos. Assim o pessoal vai ter que ser folheado para você ler. Aí eu estava... Você... O que é? Eu digo, bom, eu tenho um monte de fotografias. Há tantos anos que eu sou na arte, da dança.
E se você quiser, você escolhe. Ele escolheu de caixas e caixas, e que ele encontrou é isso. E, obviamente, tem muito mais. E tem algumas pessoas até que faltaram fotografias que eu não tinha. Você faz o segundo volume, Tatiana 2, A Missão. Aqui é Suzana. É a Suzana, sim. Que fez o livro da... que fez a biografia da Tatiana e que foi, de certa forma, responsável indireta por esse, porque se não fosse essa carona, você visitando a Suzana, o livro não existiria. Sim, porque o Joel estava visitando a Suzana, que estava escrevendo 30 anos do Festival de Joinville. E eu fui visitar a Suzana. E através de uma carona, ele me ofereceu fazer meu livro. Mas eu queria saber assim, você é filha de russos, bisneta de russos? Eu sou filha de russos, nascida em Paris e sou brasileira desde 52. Falo com sotaque, obviamente, em todos os idiomas. Inglês e russo, eu faço com sotaque, francês com sotaque, português com sotaque, é um portunhol. Você fala com sotaque? Com sotaque. Línguas diferentes. Não, mas tudo bem, eu me arrumo sempre. Mas imagina só, fora desse livro... Mas é incrível uma mulher de 90 anos com essa... É um luxo, né? É um luxo, não falei que mas ela eu não estou dizendo que é um luxo. Muito bem mas com você não sabe de tudo. Por exemplo, vai sair também um DVD sobre minha vida que se chama Aos Passos no Mundo de uma Bailarina. Ou Aos Passos de uma Bailarina no Mundo, alguma coisa assim. É um documentário sobre minha vida desde criança. Porque, como eu trabalhei fora desde os anos 89, quando o Nureyev me convidou para ir para a Ópera de Paris, eu tenho viajado bastante para remontar coreografias em companhias. E essa pessoa, que se chama Tatiana Valera, por acaso, ela é cineasta, ela trabalhou para a Globo News durante vários anos. Eu tinha feito com ela um almanac do tempo que se mostrava brasileiros em Paris. Então, ela fez um almanac sobre mim na Ópera de Paris, que eu estava visitando. E ela se interessou por mim. E quando eu fui para a Holanda, ela seguiu, me filmou na Holanda, trabalhando, na Austrália, trabalhando, na Inglaterra, trabalhando. Então, esse filme iniciou-se em 2001. E só agora que vai sair, porque demorou muito a ser feito, demorou muito para ter também uma subvenção para fazer isso. E tem mais uma coisa, tem mais. Por isso que eu estou dizendo, eu sou sortuda. Vai sair o meu livro, traduzido, o livro da Suzana Braga, vai sair agora para Christmas em Londres, traduzido em inglês. Muito bem, agora você não acha que tem uma coisa muito, muito sortuda? Você é ótimo. Agora me conta um pouco dessa história. Como é que você começa no balé? Bom, eu tive uma pré-infecção tuberculosa com 5 anos. E minha mãe morreu aos 32 anos de tuberculose. E eu era uma criança muito magrinha. Frágil, minha caixa torácica muito... Então, o médico, quando minha mãe faleceu, resolveu que eu tinha que fazer alguma coisa, o exercício, e também psicologicamente estar com outras pessoas, porque eu vivia com minha mãe e minha avó, porque o papai e mamãe estavam separados. E meu pai, como estava em situação econômica muito ruim, que não dava para fazer uma coisa especial, ele tinha um amigo que era casado com uma antiga bailarina do Teatro Mariinsky. E então ela me aceitou como estagiária. E essa senhora, que chama Lyubov Egorova, foi minha partida, digamos, minha pedra, porque eu aprendi dança com ela. Depois eu entrei no balé russo, graças a ela, que foi minha família do balé. E eu cheguei no Brasil já apesar de muito jovem, eu cheguei no Brasil aqui, a segunda vez para ficar, em 45, com 22 para 23 anos. Mas eu tinha já uma bagagem muito grande, tendo trabalhado na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a América do Sul, toda a América Central, e tendo trabalhado com artistas maravilhosos, e eu pude aprender vendo e conhecendo gente extraordinária, porque a gente sempre aprende um do outro. A gente não se inventou sozinha, né? E você foi a partir daqui que você foi dançar com o Nureyev? Não. Eu não fui dançar com o Nureyev. Nureyev veio aqui dançar com Margot Fontaine. E eu remontei Gisele para eles no Teatro Municipal, porque na época eu estava diretor do Teatro Municipal. Ou eu não estava, não, na época eu tinha saído do Teatro Municipal. Mas a Dalal tinha organizado como empresária trazendo os dois. E eu remontei a Gisele
para eles dois. E conheci no EF, simpatizamos, e em 89 ele me telefonou uma vez de Nova York: você pode vir montar Le Présage na Ópera de Paris às 2 horas da manhã, porque obviamente o horário entre Nova York e Rio de Janeiro é diferente. Eu, na minha loucura, eu estava dormindo: sim, não tem problema, não tem problema. Bom, meu secretário de telefone, eu esperei 6 semanas e nada de secretário, eu sonhei. E depois eu recebi um contrato do secretário dizendo que eu podia vir a partir de tal data remontar no início de 1989 Le Présage na Ópera de Paris. E de lá, devido ao REF, eu fui para a Inglaterra montar outro ballet croático, a Sinfonia de Brahms, em Birmingham e no Covent Garden de Londres. Foi 4 vezes para os Estados Unidos, foi para a Holanda 3 vezes, para a Austrália 1 vez e para Londres, agora a última vez, foi o meu último trabalho, em 2008. Mas é verdade que eu estou chegando agora de São Paulo, onde eu montei um pas de deux de Quebra-Nós. É um pas de deux comum, mas me pediram que eu fosse remontar com uma companhia que se chama São Paulo Companhia de Dança, porque eles não faziam clássico, eles faziam só moderno ou contemporâneo. E estou entrando agora no clássico e me pediram, como eu sou uma pessoa que está craque nesse setor, então me pediram de fazer isso. Eu acho que foi meu último trabalho. Agora eu vou ter meus 90 anos e virar uma senhora normal. Mas, de acordo com o que foi dito aqui, das competências, eu acho que o normal para você é valer. Não, o meu médico diz que eu tenho que reduzir um pouquinho a velocidade. Eu estou sempre em terceira e em quarta. Eu tenho que passar em segunda. Agora que eu fiquei com vontade de vê-la em São Paulo. É tão bonito, olha, essas fotos de você dançando são tão bonitas. É, o Cisne Negro, sim. E esse bisavô em uma estátua aqui? Meu bisavô é meu bisavô, que era escritor. E, por sinal, meu bisavô... esse é meu bisavô em cima. Ele, Nikolai Leskov. Ele é o avô do meu... O pai do meu avô e o bisavô do... Não, deixa eu ver como é. Ele é o bisavô pai do de meu Tatiana, avô, então ele é pai do seu avô. Sim. Não é? Se ele é seu bisavô, ele é pai do seu avô, não é? Não. É avô do meu avô. Seu tataravô, então. Não, ele é bisavô. Ele é meu bisavô. Então ele é pai do seu avô, não é? O filho dele é o pai do meu pai. E eu sou a bisneta do meu bisavô. É complicado. É complicado. Não, complicado não, é uma questão de diferente, datas. Diferente. A curiosidade é que Shostakovich, o grande compositor Shostakovich, escreveu uma ópera que se chama Lady Macbeth, Mzensk. Não tem nada a ver com Lady Macbeth de Shakespeare, mas pegaram esse título porque, na realidade, é Anna Elizaveta Andreevna, Mzenska Voyezna, mas ninguém ia entender. Então, Shostakovich deu esse título, Mzensk, porque essa senhora, Catarina, mata o pai do marido, o marido e não sei o que mais. Nossa. Ela começa a matar todo mundo para se livrar, porque ela tinha vontade de viver com o jovem. Meu Deus. E, bom, eu sou a única neta, a única, bisneta, aliás, porque o meu avô só teve meu pai e o irmão do meu pai, que foi morto em 18 pelos comunistas. Caramba. E tem um museu em Oriol, é lá que está tirada essa fotografia. Eu hoje visito de vez em quando a Rússia para fazer uma visita nesse museu, que é a 380 quilômetros de Moscou, com uma estrada assim, mais ou menos difícil. As estradas são péssimas lá. Demora horas para chegar, mas como eu sou a única Leskova restante, então Você vai? É meu dever. Esse dever, tá certo. Muito bem, dona Tatiana. E dona Tatiana é muito rígida quando é a coreógrafa? Eu sou chata. É chata. Muito... Era isso mesmo que eu queria te perguntar. É isso mesmo. Não, eu sou muito exigente. Exigente por idealismo. Eu acho que eu já vi bailarinos tão maravilhosos. Eu gostaria de ter tão maravilhosos. Eu fui bastante boa. Mas, vi gente muito melhor do que eu. Eu sempre quis o melhor possível. O ser humano não é uma máquina.
Então tem que ser trabalhado e corrigido. Bailarino ensaia muito, né? Todo dia, todo dia. Exige muita disciplina. Muita disciplina, muito amor e muita vontade de sofrer. Porque a gente sofre todos os dias. E dói muito mesmo os pés? Não, dói, também não, é um exagero. É um dói, exagero. Dói um pouquinho, e não todo dia. A gente demora para se habituar, as crianças demoram, sofrem muito, mas querem fazer ponta, assim mesmo, porque é um sonho fazer ponta. Mas depois não. Era seu sonho também? Eu não sei se eu sou... Acho que minha vida no balé foi uma consequência. Eu nunca pensei que ia ser bailarina. Meu pai queria que eu fosse desenhista industrial. Mas aconteceu. Eu tive suficientemente bem, tinha algum talento, digamos, e tive contatos. Isso que aconteceu. Não é minha culpa. E você tinha que fazer uma dieta muito rígida? Mas sabe, quando eu dançava, eu não fazia dieta, porque eu era trabalhava muito bem. Agora, depois que eu parei, engordei agora 12 quilos. Mas que fazer? A idade é isso mesmo. Mas tem algumas bailarinas precisam de fazer dieta. Agora, especialmente a moda é ser bailarina muito, muito magra. Ossos puros, que eu acho que não... Mas você era magérrima, olha aqui. Não, magérrima não era... Não. Eu tinha de um pouco de tudo, mas Mas pra gente que está olhando aqui, parece, olha... Assim, parece, né? O fotógrafo foi muito O fotógrafo foi bom. E o Cisne Negro foi um grande destaque da sua carreira. Qual é o melhor balé seu, na sua própria opinião? Eu acho que... Bom, o que eu gostei mais de dançar foi Romeu e Julieta, mas dizem que foi muito bem balés mais fortes, como Don Quixote, Combate... Aqui é Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, sim. Eu gostava de dançar, na realidade. Eu até quando entrei na companhia com 16 anos, eu estava feliz quando me botavam no corpo de baile, porque dançar era uma coisa importante. E eu sei que muitas pessoas, as mais, me perguntavam, quando eu tinha uma escola, será que minha filha vai ser estrela? Eu digo, na verdade, não. Como que eu posso saber? Uma criança de 6 anos. Até com 15 é difícil saber se você vai ser estrela ou não. Estrela é uma coisa muito rara. O brasileiro tem muito talento para dança, não tem muita disciplina e tem pouca oportunidade porque tem pouco espetáculo. Tem pouco balé, né? E tem pouco dinheiro para ajudar a dança. Mas tem talento. Tem talento, sim. Não tem a disciplina. Não, mas muitos bailarinos brasileiros e bailarinos vão para o estrangeiro. E aprendem a ter disciplina. E lá tem possibilidade de dançar. É lá que é triste. Porque aqui não tem... Que pena. Mas a sua carreira é brilhante. Parabéns. Pois é, eu não dancei tanto assim, porque eu dancei até 64. Eu tinha quase 43 anos. 40 e pouco. Você dançou até os 40? 43, porque Então. eu operei o joelho, mas tem bailarinos que dançam mais. Não? Mas eu parei cedo, porque tive dificuldade depois do joelho operado e sofri muito e resolvi que era melhor parar antes que as pessoas me dizem, você ainda dança? Essa é uma coisa terrível. É terrível de ouvir. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. No último bloco do programa, a gente vai tentar aproveitar um pouquinho de cada um de vocês. Assim, nesse sentido uma informação preciosa final. O Paulo César de Oliveira vai falar do mercado da beleza, né? Porque você me deu uns números aí que eu fiquei impressionada. É de se impressionar mesmo, porque veja bem, nós estamos falando aí no mundo do luxo, um número estimado de consumo anual por volta de 20 milhões de reais, 20 bilhões, de reais. Já o mercado da beleza, que é uma beleza de negócio, né, como está na revista Forbes dessa semana, ele movimenta, o balanço para 2012 é de 50 bilhões de dólares. Não são mais bilhões de reais, 50 bilhões de dólares. E que está constituído por perfumes, cosméticos e higiene pessoal.
Eu não sei mensurar o que cada um ocupa aí nesses 50 bilhões, mas é o montante desse mercado. É um belo mercado, não é não, Cláudio? O mercado é um belo mercado e cheio de oportunidades e tendência. Para quem quer trabalhar no mercado de luxo, esse é o momento. Teve um shopping que abriu agora em junho em São Paulo, que foi o JK, trouxe vários brasileiros de Nova York, Miami, brasileiros que moravam fora, porque não encontraram profissionais aqui no Brasil. Então, quem quer entrar para o mercado de luxo, esse é o momento. E o Paulo, eu, a Andréia e o professor Miguel damos o curso Mercado de Luxo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mercado de luxo. Mercado de luxo. Andréia, eu queria te perguntar, te transferir duas perguntas. Uma vem do Everton Faverzani. Ele diz assim, existe economia criativa no mercado de luxo? Como é que se dá esse processo? E a outra é a procura do luxo. Mostra muita coisa, diz o Adalberto, mas o que o luxo esconde? A felicidade não tem escala de medida. O luxo não seria uma necessidade de criar essa escala? Olha, achei que podem ser suas questões rapidinho, tudo em 30 segundos, claro. Então, das economias criativas é interessante, porque a gente pensa a economia sempre a partir da normalidade, da expectativa do mercado, né? Muito do que vai ao mercado passou por pesquisas, ou seja, tem expectativa, né, aguardando. E o luxo, ele costuma ter condições, e o bom luxo nasce assim, às vezes com a ousadia de alguém muito especializado que sugere algo novo. Então, tem alguma coisa no luxo que ele renova e ajuda a respirar a economia. Isso, às vezes, passa despercebido. E a outra questão, Lida, é a felicidade. Da felicidade? A felicidade no luxo, como é que é? Se tem uma... A procura do luxo mostra muita coisa, mas o que o luxo esconde? Ele defende que a felicidade não tem escala de medida. Claro. O luxo não seria uma necessidade de criar essa escala? O luxo, se ele for isso, é uma encrenca. Porque se ele realmente vier responder a essa ânsia, né, se ele vem a partir de uma hesitação da pessoa e ele vier responder a isso, é uma encrenca se ele vem como produto, como resposta pronta, identificação. Venha fazer isso que você vai ser feliz. O luxo, no processo criativo dele, ele traz depoimentos de muita felicidade e de trazer uma sensação muito gostosa também a quem consegue reconhecer a qualidade que ele importa. É um ponto bem interessante é interessante a gente lembrar a história do luxo. O luxo é uma das coisas mais antigas do mundo. Ele surgiu praticamente junto com as religiões. O luxo começou como a troca entre populações e suas deidades. Então você oferece o que você tem de melhor em troca de receber no futuro algo bom no ano seguinte. Você oferece o melhor leitão da sua criação daquele ano e o teu Deus vai te trazer mais leitões no outro ano. Então, é uma festa que reúne toda a tribo, as pessoas, eles dividem aquele leitão, sacrificam, fazem uma festa para garantir o futuro. O luxo começou, então, com uma origem religiosa, com uma negociação com os deuses, ligado então à sobrevivência do grupo e a momentos de prazer, de alegria, fechamento da colheita, esses grandes momentos. Depois ele começou a se associar com o poder religioso e foi para o poder hierárquico, quando começaram a surgir as grandes sociedades. Então os grandes guerreiros que viraram imperadores começaram a marcar a sua posição, como na época inclusive eles se identificavam muito com os deuses. Então o conceito de luxo é muito antigo, faz parte do ser humano desde que ele se desenvolveu. A busca de relacionamento, de futuro, não só do prazer, mas daquela resposta que todo mundo busca, né? Da onde eu vim e para onde eu vou. O luxo está ligado com essa ideia. Você busca o luxo um pouco para criar sua identidade, saber o que você faz, sentir que você tem uma presença. Leda, esqueci de falar do meu livro. O livro do Cláudio está aqui. Vou mostrar o livro desse mercado. Você vai lançar agora ou já lançou? Esse livro foi lançado, o Gilles Zepovetsky veio para o Brasil para o lançamento. Então, quem quer entender esse mercado, tendências, oportunidades, o perfil do consumidor no Brasil e como que esse mercado está. O da Andréia Nakashi a criatividade no luxo. Criatividade brasileira. Brasileira, com os irmãos Campana, com o Alex Atala e com o Jun Nakao. Jun Nakao. Da moda. Da moda.
E a Tatiana Leskova com ela mesma, esse livro, Balé Fotográfico, Imagens de uma Bailarina Solta no Mundo, que é lindo, que vai ser lançado... Dia 30, na Argumento, vai ser lançado o livro de outubro, naturalmente, entre 6 e 11 horas. Eu vou assinar o livro para quem estiver interessado. Eu espero que venha, porque fotografias são bonitas, o Joel fez uma obra de arte. O Nikolai Leskov, Sim. o seu bisavô, era um literato, um autor, um escritor? Sim, autor. Até o Tolstói falou sobre ele, que o Leskov ainda está muito moderno para o pessoal entender ele. Acima, aqui à frente do seu tempo. Mas você sabe... Você também se considera uma mulher à frente do seu tempo? Você foi? Eu acho que eu sou. Eu sou moderna. Porque você hoje é moderna. Eu sou moderna, você foi à frente do seu tempo, mais jovem. Você viveu no mundo inteiro, menina. Sim, mas eu não sei, sabe que a certa idade a gente não se dá conta. Quando eu penso que eu viajei de navio durante a guerra de Londres para Gibraltar e tudo estava minado e a gente estava lá no Tombadilho achando que maravilha, como o céu está bonito e no fundo tinha umas minas. Você, certa idade, você não se dá conta, certas coisas. A vida vai, é uma maravilha a vida. Mas eu espero que o pessoal venha ver o meu livro, porque ele é bonito mesmo, não é porque é o meu livro, mas foi muito bem feito pelo Joel. E graças a Susana Braga, que eu conheci o Joel. E Joel que mesmo, hein? Gellen. Gellen. Ele é de Joinville. Joinville. Uma coisa que eu queria te mostrar que é interessante, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Foi aqui, há 10 anos da morte do Diáguio. Ele esteve no Museu des Arts Décoratifs, no Palais du Louvre, eu dancei aqui, Tânia Leskova. Tânia Leskova. Sim. Isso foi em que ano? Isso foi em 39. 39. Arrasou, dona Tatiana. Arrasei. Eu não estava pretendendo, não. Não, mas arrasou, não arrasou? Gente, eu queria agradecer a vocês por terem vindo, super obrigada, valeu. Obrigada, Leda, obrigada. Então, dia 30 de outubro, uma terça-feira. Na terça-feira, todo no mundo lá Argumento. no Argumento. Depois, Eu espero que vocês vão ver conferindo também. o trabalho de Tatiana. A gente, então, fica por aqui. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, hein? Tatiana.